Olá, meu amigo, minha amiga que está assistindo a este vídeo. Meu nome é Jader Souza e eu sou sócio-diretor da Talentos 4 Escritório Virtual. Estamos aqui hoje para entrevistar o professor da Universidade Federal da Bahia, o professor Carlos Rates, também sócio-diretor da empresa Berma Rates Advogados. Antes de iniciar a entrevista, eu gostaria de lhe informar que este vídeo estará disponível no site www.talentos4escritoriovirtual.com.br na aba Tutoriais. Os assuntos que serão abordados na entrevista de hoje com o professor Carlos Rates são um conhecimento sobre a carreira de sucesso do professor Carlos Rates, tendências do mercado de direito, dicas para se tornar um profissional de sucesso no campo do direito, dicas de livros, dentre outros assuntos. De modo que eu quero iniciar agradecendo o professor Carlos Rates por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar recebendo o professor Carlos Rates na nossa TV Talentos 4. E eu gostaria de saudar o professor e dizer que é uma alegria muito grande e uma satisfação estar recebendo o professor Carlos Rates aqui na nossa organização e na TV Talentos 4. Olá, amigos. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer o convite honroso que foi feito pelo professor Jader, incentivar principalmente os novos bacharéis ao exercício da advocacia num cenário bastante difícil que nós encontramos, em que 80% dos alunos recém-egressos estão dedicando-se somente à preparação de concurso público e não ao exercício da advocacia. Eu gostaria, Rates, professor Rates, de lhe perguntar inicialmente. A primeira pergunta é: como surgiu a ideia de estudar direito? Bem, como qualquer aluno do ensino médio, também tive dúvidas em qual carreira eu acabaria por seguir e levar de forma incisiva minha atividade profissional. Lembro que no vestibular eu cheguei a pensar em fazer Direito e Medicina, ou seja, estava totalmente perdido. Mas tinha algo em mente, professor Jader, que era dedicar-me a uma carreira com obstáculos, que fosse uma atividade dinâmica e de constantes desafios. Então, tinha essa perspectiva já no ensino médio de ter uma atividade que não fosse nem um pouco monótona e bastante desafiadora. E, consequentemente, fiz tanto na Católica quanto na UFBA. Na época tinha apenas esses cursos, vestibular Direito, e inscrevi-me em Direito. Infelizmente, concluí a graduação, isso em 99, já se passam aí 15 anos, exercendo a advocacia e de formado, e é uma luta constante, estudo reiterado. Considero, professor Jader, que para a atividade de advocacia o profissional ele vir a ter realmente resultados positivos, ele depende de uma preparação contínua. Nós temos que ter muita responsabilidade nas nossas ações e temos que nos preparar para apresentar competência. Então, a sociedade ela precisa de profissionais com segurança. E só quem presta um serviço com segurança é aquele que se prepara da melhor forma possível. Todos somos alunos, diariamente. Com certeza um advogado que já tenha 50 anos na atividade continua aprendendo. Mas quando estamos exercendo a atividade e estamos estudando, assim como o senhor, professor Jader, grande professor de reconhecimento baiano, nacional, nós precisamos nos preparar. E o primeiro aspecto quanto a como obter êxito na atividade é estudo contínuo, o dever de estudar. Nós temos o dever de nos preparar da melhor forma possível. Então, o advogado, professor Jader, eu chamo o advogado de um ourives do direito.
Por que o advogado é o ourives do direito? Porque é o advogado quem leva a tese preparada para ser estudada e objeto de juízo de valor por um magistrado. É o advogado quem cutuca, é o advogado quem desperta quanto às novas teses. Então, sem sombra de dúvidas, o advogado ele é um pesquisador natural. Perfeito. A não ser que ele venha a fazer peças numa repetição contínua. Mas aquele advogado que cria novas teses, novos temas, ele é um pesquisador por excelência. Muito bem. Professor Hatz, eu gostei muito desse ponto que o senhor chamou a atenção, que é a preparação continuada, que é a educação continuada. Além da educação continuada, né, do lifelong education, né, da aprendizagem ao longo da vida, além desse ponto, quais seriam os outros pontos importantes para que um advogado possa ter sucesso, possa alcançar sucesso no âmbito baiano e no âmbito nacional? Não é? Hoje, o senhor não precisa de nenhum incenso, porque é notório o sucesso que o senhor adquiriu no campo do direito. Não é? O sucesso, a sua competência é notória. Mas além da preparação continuada, quais as características, quais outros elementos que o senhor considera que são elementos importantes para que o advogado possa ter sucesso nesse mercado de trabalho? Além do requisito objetivo, que é a preparação contínua, o segundo requisito, professor Jader, consideraria o cultivo dos valores éticos. O advogado ele deve estar sempre consciente da aplicação do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8906/94, juntamente com o Regulamento Geral e o Código de Ética. Nós precisamos, professor Jader, da efetividade, concretude, reconhecimento das normas que estão discriminadas no nosso Código de Ética. Então, a credibilidade do profissional não decorre apenas de uma preparação técnica e de elaboração de peças com um português irretocável, com aplicação de legislação pontual. Não. Mas aquele profissional que diuturnamente vem a respeitar o que vem a ser considerado como princípios de uma profissão com dignidade. Então, a advocacia ela é construída ao longo do tempo, sem ganância, sem pressa, com paciência, sem o advogado esmorecer diante de grandes obstáculos. De certa feita, professor Jader, eu ouvi de um promotor, inclusive, um advogado que teria falado isso para ele. Quando um bacharel em direito se prepara para um concurso público, ele tem que ter muita dedicação. E é como se ele estivesse ali preparando-se para uma corrida de 10 km. Mas para um advogado vir a obter isso na profissão, o senhor pode ter certeza que ele tem que estar consciente de que é uma maratona que está por vir. E saber que o jurisdicionado, o seu cliente, ele está satisfeito com o serviço que você veio a adotar, a prestar. Então, o sucesso profissional decorre ao lado da competência técnica de respeito aos valores éticos da profissão. E, em terceiro aspecto, professor Jader, é atender aos reclames, à demanda social. O advogado também tem que estar atento a quais são os grandes chamados, as necessidades da sociedade civil organizada. E nós precisamos, professor Jader, de exemplos. A sociedade está carente de pessoas que sirvam como paradigma, como exemplo, como topói. Então, é da nossa preocupação levar 24 horas a nossa profissão, a nossa atividade, seja no sábado, no domingo, numa festa, numa comemoração,
o profissional ele tem que vir a respeitar as relações sociais, a tratar as pessoas bem, os servidores do Poder Judiciário bem, com dignidade. O advogado não pode vir a se miscuir em atividades consideradas perniciosas. Então, é no dia a dia que nós vamos construindo a nossa profissão. E isso, como o senhor sabe, não é de um dia para o outro. Isso leva anos, e são anos a fio. Então, quem quer obter sucesso profissional tem que ter paciência. Acho que a paciência é uma virtude dos profissionais que constroem um castelo com densidade, com solidez na sua atividade profissional. Então, professor Rates, para sobretudo o advogado que está nos ouvindo, aquele advogado que está começando a sua carreira, a sua faculdade, a sua universidade, a sua formação, poderemos então deixar 3 grandes conselhos para ele, né? Ou para ela, que uma boa carreira como advogado se faz com formação continuada, educação continuada, se faz com ética e se faz também com paciência. Exatamente. Não é? Professor Rates, eu lembro que no início da minha carreira eu gostava muito de ler as biografias de pessoas que trouxeram contribuições para a humanidade. Aquelas biografias eram muito interessantes e muito inspiradoras para mim. E eu tenho certeza que esse advogado, essa advogada que está nos ouvindo, gostaria de conhecer um pouquinho como o senhor construiu essa carreira promissora e respeitável. É importante dizer isso, que em todos os sites, em todos os ambientes, em todos os sítios que nós tocamos no nome de professor Rates, as pessoas sempre lembram do seu nome com muito respeito. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira, da sua biografia no campo jurídico. Primeiramente agradecer as palavras elogiosas do professor Jada. Um dos aspectos relevantes que considero do ser humano, uma das suas virtudes mais preciosas é a humildade. Nós temos que vir a prestar o melhor serviço, tratar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, não querendo uma contraprestação e não buscando vir a influenciá-la ou obter vantagens, mas sim através de um processo de retroalimentação, buscar uma compensação ética nas nossas atitudes. Bem, desde a faculdade, professor Jada, que eu sempre me interessei por línguas. Então, tive sempre isso em mente, ler o máximo possível, mas também ter conhecimento do direito comparado. Sempre foi também uma ansiedade minha. Então, no curso, na graduação na UFBA, eu busquei fazer francês, alemão, espanhol, italiano e, é claro, o inglês, que desde a mais tenra idade sempre estudamos até para obter aprovação no vestibular. No vestibular, por exemplo. Então, acho que o estudo de línguas estrangeiras é um diferencial. Um diferencial. Inclusive para a área jurídica, imprescindível. Para que nós venhamos a ter uma análise de forma macro, uma plataforma de entendimento sobre qualquer assunto, isso é um diferencial. Pois não. O segundo ponto que sempre coloquei como meta foi o constante aperfeiçoamento. Então, antes mesmo de me formar, isso em 99, eu já estava inscrito num curso de pós-graduação. Então, eu fiz 3 pós-graduações, lato sensu, e na época era de 600 horas, né? Sim. Então não era pós-graduação, era uma carga horária era maior, né? Também o mestrado, o doutorado que estou em curso, buscando no doutorado fazer sanduíche em outros países, Bélgica, Holanda, USP. Então, sempre venho tentando buscar uma diversificação, né?
né? Pois não. E não apenas uma instituição de ensino, mas ter contato com professores de diversos países e com diversas tendências. Pois não. Então, acaba isso nos proporcionando um entendimento, de certa forma, professor Jada, diferenciado, né? Porque para chegar a conclusões sobre as diversas aulas, você acaba tendo que ser forçado a estudar mais devido a esse contingente. No exercício da advocacia, a sua especialidade qual é? Bem, isso é bastante também interessante, professor Jada. E é um alento, uma forma de motivar principalmente o advogado que está começando na profissão. Nós temos que nos adaptar. Acho que também um dos pontos importantes a obter êxito é a capacidade de adaptação. Pois não. Então, se o profissional ele ficar bitolado e restrito a uma área de atuação, nós estamos fadados a um insucesso. Porque, por mais que você tenha se especializado naquela área, pode ser que em 6 meses, professor Jada, como o senhor como grande administrador sabe, aquela área ela simplesmente venha a ficar esvaziada. Então, minha atividade na advocacia, ela começou intensamente com a atividade sindical, servidores públicos, que continuo até hoje. Em 15 anos de advocacia, até hoje tenho os mesmos clientes. Isso também é muito relevante, sim, né? Continuidade sim. Com clientes que acabaram não encaminhando para outros. Mas no decorrer do tempo, por uma necessidade profissional e depois busquei especialização, acabei atuando também na área tributária. Minha formação acadêmica, professor Jada, é em Direito Constitucional e atualmente venho estudando intensamente o Direito Empresarial, o Direito, nomeadamente, na área de recuperação judicial. Ou seja, professor Jada, o que eu quero deixar bem claro, isso que eu vejo em relação aos colegas que, junto comigo, continuam advogando. Nós temos que estar preparados para nos adaptar às necessidades do mercado, com seriedade. Então, havendo uma preparação técnica ao lado de rotina de trabalho, prestação de relatórios aos clientes, acompanhamento e diligência dos processos. Mas se o profissional ele ficar pensando, não, eu vou estudar no decorrer dos meus 30 anos, 40 anos de advocacia apenas determinado assunto, ele está fadado à frustração profissional. Então, se eu pudesse realmente chamar a atenção a esse aspecto da advocacia, e acho que em qualquer área, professor Jada, temos que estar abertos à adaptação, a nos transformar. Então, em outras palavras, professor Hattis, o profissional também na área de direito deve estar sempre olhando aquilo que o mercado está demandando. Exatamente. Né? Aquelas áreas que estão tendo um maior crescimento, saindo, né? Deixando aquelas áreas que não estão tão, vamos dizer assim, enfatizadas. Exatamente. E sempre ter uma visão sistêmica. Exatamente. Muito bem. Professor Hattis, e para aquelas pessoas que estão começando, iniciando a sua carreira na advocacia, quais seriam os conselhos que o senhor daria para, sobretudo, também para os advogados mais maduros e mais experientes, mas sobretudo para aquele advogado que está iniciando a sua carreira neste momento? Bem, o colega que está iniciando a atividade de advocacia ele despertar para os requisitos racionais de uma atividade liberal e empresarial ao mesmo tempo. Então, ter a convicção de que a sua atividade no seu escritório ela vai obter êxito, ter paciência de que os clientes, quando bem tratados, bem acompanhados, eles vão indicar e encaminhar clientes naturalmente. Isso é um processo, professor Jader, que acontece em qualquer área
e o colega tem que vir a ter essa paciência e saber que o seu crescimento vai ser dia a dia, mês a mês. É o que em administração nós chamamos de propaganda boca a boca. Exatamente. Ou seja, se o advogado faz um bom serviço, se presta, como o senhor falou, um serviço com coerência, com ética, com profissionalismo, aquele cliente ele vai indicar outros clientes. E o contrário também é verdadeiro. Quando o advogado ele capricha no atendimento ao cliente, ele faz o máximo possível numa ação, pode ter certeza, professor, que haverá uma indicação para outro e para outro. Ele virá ter o seu nome, que vai ser firmado, consolidado com o tempo. E lembrado. E ao lado dessa rotina, como qualquer atividade em administração, o senhor gosta muito de rotinas, porque tem que ter muita disciplina em todos os aspectos, seja na administração do escritório, nos custos de manutenção, seja no acompanhamento dos processos, na elaboração de relatórios para os clientes, seja no cumprimento de horários, junto às audiências, junto a os próprios funcionários e servidores do Poder Judiciário. O advogado tem que se dedicar ao estudo intenso. É público e notório, professor Jada, que quando o advogado ele elabora uma petição contundente, bem feita, isso também salta aos olhos dos magistrados, dos desembargadores, que já tomam aquele profissional como um profissional diferenciado. Pois não. Olha, pelo timbre, pelo logotipo do escritório, lá vem uma petição do escritório que é bem feita, respeitável. É uma petição bem elaborada. É o advogado que vai realizar a sustentação oral nas sessões no tribunal. Olha, aquele advogado que realiza realmente uma defesa adequada na defesa do seu cliente. Esse advogado é preparado. Então, com o tempo, professor Jada, né? E não em 6 meses, não em 1 ano e não em 5 anos. Então, é o que nós estamos aqui falando a todo instante. Tem que ter paciência. Pois não. E assim como, professor Jada, para aqueles advogados que iniciaram a graduação com a idade mais avançada, o sucesso também depende desses mesmos fatores. É público e notório também, professor Jada, inúmeros profissionais que vêm de outras carreiras, mas que ficam num afã, numa pressa de não, né? Eu quero em 2 anos, em 3 anos, ganhar o que eu não conseguia na minha profissão que fiquei há 30 anos. Tem que ter paciência, professor. Lógico, né? Lógico. Então esse profissional, pelo contrário, ele já vem com mais experiência, com mais maturidade e há uma probabilidade dele obter sucesso num tempo menor, mas também tem que ter muita paciência. Assim, a construção de uma carreira leva tempo. Exatamente. Né? Demanda tempo. Então, é que eu estava conversando de um concurso público ser uma corrida de 10 quilômetros, que não é qualquer pessoa que vai passar, mas que na advocacia, para você consolidar seu trabalho, é uma árdua maratona. De longa distância. É uma árdua maratona. Pois não. Professor Hart, se aquelas pessoas que estão iniciando a sua vida profissional, quais seriam os conselhos? Essa pessoa deve abrir logo um escritório com a mega estrutura? Qual seria o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão começando sem, muitas vezes, ter uma família que deixa um legado, que tem um pai que já seja da área jurídica? Qual é o conselho que o senhor dá para aquela pessoa que está praticamente construindo a sua história no mundo do direito, mas que muitas vezes não tem grandes recursos para montar uma mega estrutura, um escritório? O que o senhor aconselha para essas pessoas, para que elas não tomem decisões equivocadas logo no início da sua carreira, o que pode comprometer a carreira no futuro? Bem, buscar a especialização dentro de uma área que seja de sua vontade, de sua paixão, mas sempre com conhecimento de que essa especialização não significa que ele não vai manter contato com outras áreas ou ter a possibilidade de atuar também em outros assuntos.
A buscar especialização é, de pronto, fazer uma pós-graduação lato sensu, na medida em que a concorrência para o ingresso numa pós-graduação stricto sensu é bastante árdua, é difícil. Ter paciência em relação a isso também, né? Mas ter como meta dar continuidade ao estudo, seja no mestrado acadêmico ou profissional. E junto com profissionais que ele tenha proximidade, referência, virá elaborar, constituir uma sociedade. Realmente, professor Jader, um advogado recém-formado, ele vir a criar um escritório sozinho é difícil. Uma das grandes saídas alternativas que nós percebemos no mercado é exatamente a criação e o crescimento de escritórios virtuais. Então, sem sombra de dúvidas, trabalhar com empresas sérias, comprometidas, já que diante desse crescimento desenfreado, também nós estamos em contato com opções que são descartáveis. Então, sem sombra de dúvidas, buscar o escritório virtual é uma das grandes opções. Felicito-me, né? Tive a oportunidade de, no decorrer da minha atividade, até manter contato aqui com a Talentos 4. Né? Já tive o prazer de utilizar os serviços, né, dessa empresa. Então, o advogado, ele não esmorecer, ele está atento às demandas que têm uma crescente oportunidade no mercado, e posso citar aqui umas áreas que vêm hoje obtendo muita aceitação na advocacia que vem se iniciando. Sem sombra de dúvida, o direito previdenciário hoje, né, tem uma demanda avassaladora, o direito ambiental, a área que citei no início de direito societário, fusão, cisão, criação de novas empresas é uma área também dentro do direito empresarial que tem bastante saída. Dentre outras que o mercado vem oferecendo e que o advogado recém-formado tem que estar atento. Agora, acima de tudo, professor Jada, como nós falamos aqui, estudar, preservar os valores éticos e ter paciência. Muito bem. Professor Rates, finalizando o nosso bate-papo, eu gostaria de lhe pedir para que o senhor deixe aqui dicas de livros que certamente vão contribuir com a formação dos nossos internautas. Ok. Gostaria de indicar alguns livros que acabaria acrescentando na formação em caráter transdisciplinar. Ou seja, não só em determinada área do conhecimento do direito, mas também isso vai promover uma ligação direta e imediata com outras ciências, nomeadamente econômica, social e também da administração. Os livros que vêm sendo lançados, e não faltam vídeos no YouTube, do professor Michael Sandel. O professor Michael Sandel, ele vem tratando sobre inúmeros temas que têm direta e imediata relação do direito com a economia, né? Então, Justiça, Faça a Coisa Certa, dentre outras obras que ele vem publicando, Michael Sandel. E você vai encontrar aulas integrais em inglês, né, no YouTube. Bem, também as obras do professor aqui do Brasil, que é de direito constitucional, mas que nos possibilita uma visão ampla, que é do professor Paulo Bonavides. Né? Em direito, ele é considerado o príncipe dos constitucionalistas, e o discurso dele é um discurso que transcende o direito e a ciência política, e com certeza vai acrescentar a todos os colegas. E como o senhor disse aqui, professor, a formação de um jurista, ela é contínua, ele estando aberto para o contato com outras áreas. Então, Professor Rates, a última pergunta, certa vez eu estava conversando com outro advogado
também muito conhecido e muito respeitado, ele disse que o bom advogado, ele deve ser, sobretudo, um grande gestor. O senhor poderia comentar essa frase? Com certeza, professor Jada. Como já falamos reiteradamente nessa conversa que tive a oportunidade de ter com Vossa Excelência, o advogado ele tem que ter disciplina nas suas atividades. Então, a disciplina no acompanhamento das atividades dentro do escritório, a rotina dos funcionários, dos colegas, das secretárias, andamento dos processos, a cobrança junto aos próprios clientes, seja um cliente que venha a garantir uma conta-prestação por processo, mensal ou não. Então, a administração adequada, a administração contundente, o advogado ele tem que saber lidar no dia a dia cada vez mais com essa gestão da advocacia. Não dá para pensar um escritório de advocacia, professor Jader, de 30 anos atrás, do advogado que aguardava os seus clientes vir a bater na porta e simplesmente ele vir a dar atenção quando fosse, né, de sua vontade. Não. O advogado tem que ser também um bom gestor do seu escritório. Muito bem. Eu quero, então, agradecer imensamente a presença aqui na nossa entrevista do professor Rates, que logo de pronto aceitou o nosso convite para estar aqui na TV Talentos 4. Gostaria também de agradecer a você por ter tido o interesse de assistir a essa tão enriquecedora entrevista com o professor Rates, e nós esperamos que tenha sido um momento útil para você que está nos assistindo. Lembramos mais uma vez que este vídeo ele estará disponível no site www.talentos4.com.br na aba Tutoriais. Aproveite também para deixar o seu comentário, curtir e compartilhar esta entrevista com seus amigos e familiares. Mais uma vez, eu agradeço imensamente ao professor Rates pela disponibilidade. Sabemos de todos os seus compromissos, da sua agenda muito demandada, mas muito gentilmente e de forma muito generosa ele aceitou o nosso convite para nos deixar mais sábios em relação ao campo da advocacia. Então, deixo agora ao professor Rates para fazer as suas palavras finais. Eu aqui tenho a agradecer bastante, professor Jada, em face a esse honroso convite. Como disse para o senhor, eu tenho preocupação muito maior em não obter o sucesso profissional com adereços, com repercussão patrimonial, mas sim vir a prestar de forma satisfatória o serviço aos clientes, à sociedade como um todo. Preocupo-me bastante com os referenciais. E em todos os lugares que eu estou, inclusive nessa preciosa entrevista, eu estou aqui representando minha família, minhas filhas. Então, eu tento levar para todos os lugares que eu estou sempre essa responsabilidade e lealdade para com os valores. Então, nós temos que buscar a coerência. Está faltando, professor, já da coerência na atividade profissional, porque não faltam bons profissionais com uma capacidade patrimonial que chama atenção, mas sem valorizar os valores éticos da família, principalmente. Então, se eu puder chamar atenção no final esse aspecto, que também o sucesso na advocacia esteja ligado à proteção dos valores éticos e à família. Que eu acho que
toda a entrevista foi muito rica, mas é sempre importante lembrar aos internautas, às pessoas que nos assistem, que nenhum sucesso ele é sustentado, nenhum sucesso de longo prazo, ele ocorre sem proteger os valores essenciais, os valores humanos essenciais. Com certeza. E estar ao lado de uma pessoa que protege e que cuida desses valores, que sabe ter a competência técnica, mas ter uma competência humana, para todos nós é uma honra estar do lado do professor Hatz, que dá um testemunho muito interessante nesse sentido. Um abraço a todos que nos ouvem e até a próxima entrevista.